Boa noite, alunos, professores e telespectadores. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho de igualdade de gênero e diversidade sexual. Estamos aqui com a Victória. Victória, nos conte um pouco mais sobre você. Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Estou muito honrada pelo convite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês e a instituição, né, Uniceub, por esse espaço concedido e é muito importante mesmo, principalmente para mim, mais até do que para vocês, provavelmente. Eu sou carioca, eu estou morando aqui em Brasília há 4 anos, curso Direito aqui no Uniceub e então eu sou do tipo de pessoa que não consegue, né, ficar no mesmo lugar. Sou uma eterna insatisfeita de mim mesma, como eu me conceituo. E por conta dessa insatisfação, né, eu estou aqui numa faculdade de Direito, numa faculdade elitizada de Direito com vocês, mesmo sendo travesti. Apesar de ser travesti, eu acho que essa é a minha grande característica. E eu acho que é principalmente por isso que vocês me convidaram, né? Muito legal, Vitória. E conta pra gente um pouco sobre a sua formação profissional. Claro, é um assunto espinhoso, né? Hoje eu sou servidora pública federal do Superior Tribunal de Justiça, mas até chegar aqui eu passei por muitos desafios e muitas amarguras, né? O mercado profissional para travestis e mulheres trans e homens trans é muito fechado, cerca de 2% das travestis e mulheres trans estão em mercado profissional formal. 90% está na prostituição. E esses 8% estão por aí, né? Vivendo de bicos, sem um emprego formal. E eu fui cabeleireira. Durante algum tempo eu tentei ser cabeleireira porque eu acreditava que travesti só podia ser cabeleireira ou prostituta, né? São os dois caminhos compulsórios, né, que a sociedade impõe a gente, infelizmente, porque eu não via mulheres trans e travestis atendendo na farmácia ou empacotando uma bolsa no supermercado. Eu só as via em salões e em prostituição. Então eu acreditava que esse era um destino, né, natural de toda travesti. E aí eu fui para o mercado de trabalho de cabelo e eu tinha muita dificuldade de ser contratada e depois, né, de ser contratada por alguns salões, eu tinha muita dificuldade de me manter lá dentro. O preconceito, a discriminação eram muito fortes e eu vivia ou pedindo demissão ou sendo demitida, até que eu me cansei e eu fui trabalhar como secretária numa escola de artes no Rio de Janeiro. E eu também não consegui me adaptar, né? Me sentia desrespeitada e também não deu certo. E por conta, né, dessas diversas amarguras, dessas diversas frustrações profissionais, porque eu decidi estudar para concurso e eu sou servidora pública federal, assim, passei entre as primeiras, acho bom registrar isso. E eu estou fazendo direito aqui com vocês porque eu quero me tornar uma juíza, para eu poder, né, através do meu exemplo, dizer para as outras meninas travestis e mulheres trans que elas podem ser mais do que prostitutas ou cabeleireiras, elas podem ser servidoras públicas, elas podem ser apresentadoras, elas podem ser o que elas quiserem ser. É difícil? Os obstáculos são muitos postos no nosso caminho ainda, infelizmente, mas eu acredito que essa iniciativa do Uniceub poderá ajudar a diminuir, né, o preconceito e a discriminação e a gente ter um pouco mais de dignidade na vida. Com certeza.
Mas, assim, a gente fica muito triste por saber sobre todos esses empecilhos que, infelizmente, mulheres trans e travestis enfrentam durante o ensino superior, né? Durante até o ensino médio, durante todo esse período da educação e do mercado de trabalho, né? E, assim, a gente queria saber um pouco mais sobre quais foram os seus desafios dentro do ensino superior, quais estão sendo, né, seus desafios aqui, e quais seriam os seus desafios dentro da área do direito. Por ser uma área, né, hétera, branca, cis e muito elitizada. Sim, sim, muito conservadora, muito conservadora. Eu trabalho no tribunal e o formalismo é muito determinante nessa área. E o formalismo implica num conservadorismo, né, num enrijecimento das condutas, dos pensamentos, dos procedimentos. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu queria salientar que nós, travestis, eu acredito que negros também, somos expulsos das escolas. Nós não evadimos, nós somos expulsos por conta do bullying, das perseguições, dos olhares, dos risinhos. E a gente sente, né, por mais que não seja direcionado a nós, assim, a gente sabe que está falando da gente e a gente é expulsa das escolas. E das instituições de ensino superior também. Eu tive problemas na UDF, que foi minha primeira instituição aqui em Brasília, e por conta desse problema eu me transferi para cá. De perseguições mesmo, sabe? Perseguições e tentativas de humilhação e tentativas de constrangimento, e, enfim. Mas eu acho que o grande problema pelo qual eu enfrento aqui, no CEUB particularmente, não é nem nada assim intencional. Eu acho que é por conta do nível social e econômico das pessoas. Eu vim de um outro nível social e econômico e as pessoas aqui, grande parte, não conhecem essa realidade. Então, eu sinto uma certa dificuldade de me enquadrar, né, nas rodinhas dos colegas, nos grupinhos. Quando me chamam para sair, eu sinto meio constrangida, porque as pessoas frequentam lugares assim, né, que eu não estou acostumada. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade e que não é uma coisa posta pelos colegas, é uma coisa que está Algo posta, estrutural, né? né? Não é intencional. Pelo menos aqui eu não enfrentei nenhum problema maior além desse. O problema estrutural dentro da É. educação brasileira é muito grande, né? Em relação às minorias, né? Em relação à população LGBTQIA+, a população negra. É algo que, infelizmente, eu como negra, né? Você como travesti, é algo que a gente tem que enfrentar muito, principalmente em ambientes muito elitizados, né? Onde a população, infelizmente, não tem esse contato com a realidade. É algo, assim, muito bárbaro até, né? Bárbaro, gostei, bárbaro. Bárbaro para pessoas como a gente, com certeza. Pois é, então, justamente falando dessas lutas, desafios e conquistas que você teve durante toda a sua vida, queria justamente perguntar sobre a questão da diversidade sexual. Você acha que ela está se tornando cada vez mais ampla e inclusiva na política? Porque esse ano a gente teve novidades nas eleições, né? Para o ano que vem, a gente vai ter pela primeira vez mulheres trans e travestis no Congresso Nacional. E aqui no Distrito Federal, a gente também teve a novidade do Fábio Félix, que foi o deputado distrital, inclusive LGBT, que foi o que obteve mais votos aqui no DF. Então, eu queria saber o que você acha de tudo isso. Nossa, assim, eu acho, eu fico muito confusa com essas conquistas. Por que eu fico muito confusa? Porque nós, os brasileiros, somos o país que mais mata mulher trans e travesti no mundo. O que mais mata. Nós estamos há de 13, 14 anos consecutivos como o pioneiro, o primeiro lugar no ranking da Transgender Europe, que é uma ONG que faz um levantamento mundial, né? Infelizmente, a gente não tem dados públicos
estatais no Brasil, porque nós somos apagadas, inclusive o IBGE não colocou como critério de avaliação orientação sexual e identidade de gênero, nós somos apagadas. Por que eu fico confusa, voltando ao eixo da resposta? Porque a gente é o país que mais mata, a gente é o país que mais, em tese, repudia, e a gente, ao mesmo tempo, elege com tantos votos mulheres trans, LGBTs. Eu fico muito confusa, porque eu não consigo fazer uma leitura, né, exatamente do que está acontecendo, do porquê. Uma vez que nós somos o país que mais apresenta ódio, né, às travestis, mas ao mesmo tempo a gente vai lá e as elege. É algo que eu gostaria muito de compreender, mas eu vejo como uma mega de uma vitória, uma mega de uma conquista, porque a política é uma das instituições de construção de verdade, de construção de saber. E é importante a construção de verdades, a construção de saberes para a gente conseguir modificar a sociedade. Foucault fala que o poder, ele precisa de uma base de saber. E se você consegue mudar a base de saber, você consegue mudar o poder. E esse poder cai sobre os sujeitos, formando os sujeitos, sujeitando os indivíduos. Então, aqui a gente está construindo saber. As instituições de ensino superior são um grande centro de construções de verdades, de estudos, de pesquisa, de hermenêutica social. O judiciário, a partir de um ato de fala, o juiz constrói uma verdade, constrói uma realidade. Quando ele diz, você está condenado à prisão, naquele momento a verdade se constitui na frente daquela pessoa a partir de um ato de fala. Então, a gente ocupar esses espaços, a política, o judiciário, as instituições de ensino, a televisão, a internet, a gente está construindo um novo saber. E aí eu passo a ter, apesar de viver no país que mais mata mulheres trans e travestis, eu passo a ter esperança de um mundo melhor. Talvez nós não vejamos esse mundo melhor, mas eu acredito que a gente está caminhando para isso, se a gente está estruturando ele. Como você tinha dito antes, tijolo por tijolo, a gente vai construindo toda uma grandiosidade, assim. Exato, exato. Ótimas colocações. Agora, para abordar mais o viés do nosso trabalho, no qual nós utilizamos como base as ideias filosóficas da Judith Butler, e um dos conceitos muito relevantes apresentados no livro dela, Corpos que Importam, são as consequências maléficas do binarismo, sendo uma delas a criação de seres abjetos. Então, como você acha que o binarismo reforça a objetificação de corpos que não se inserem nos grupos dos seres generificados? Nossa Senhora, vocês estão dando show, hein? O conceito de abjeção, ele tem como base a Júlia Kristeva, que é uma feminista hoje eu acho que ela é búlgara, eu acho que ela escreveu, esqueci o nome da obra dela, na França, e se relaciona a tudo que é nojento, asqueroso, né? Ela inclusive cita fluidos corporais, né? A gente tende a olhar para o nosso fluido corporal depois que deixa a gente e sentir nojo, né? Isso acontece com a urina, com o vômito, com a secreção nasal, nós sentimos nojo daquilo que não pertence a nós, daquilo que não é nós, ou daquilo que deixou de ser nós. Então, eu acho importante entender o conceito, a base desse conceito. Isso quer dizer o quê? Tudo que não é nós, do que não somos nós, é algo repulsivo a nós. Tudo que não é hétero, cisnormativo, não
não pode existir, não pode ser considerado como normal, né? Porque nós não estamos acostumados a ver casais que não sejam hétero, cis, normativo. E isso passa uma mensagem, passa a mensagem de que o único caminho possível, a única verdade de amor, de relacionamento, de família, é a hétero cis normativa, é a união entre heterossexuais. E como eu disse no início da minha fala, tudo o que não somos nós é abjeto. E aí, a partir dessa ideia de que a heterossexualidade é o normal, tudo o que não é normal se torna patológico, se torna perseguido, discriminado, se torna repulsivo, se torna, inclusive, uma ameaça à própria identidade heterossexual, porque abre novos campos de possível para outras pessoas experimentarem, né? Terem outras experiências sexuais, afetivas, e isso na construção da nossa sociedade é um perigo, uma dinamite, e para todo perigo, o que a gente costuma fazer para o perigo, para aquilo que nos causa medo, é afastar, né? Então, eu acho que o binarismo contribui nesse sentido para os nossos corpos continuarem sendo objetos, mas a gente está avançando, Então, esse sistema monista de sexo único, né, foi muito bem descrito por Thomas Laqueur no Inventando o Sexo, uma obra maravilhosa que ele faz um apanhado desde a Grécia Antiga até a psicanálise freudiana. É importante destacar que, assim como a gente quebrou esse paradigma de sexo único e hoje a gente vive o sexo binário, né? É importante entender que a gente hoje está passando por um momento também de quebra desse paradigma binário. A gente está passando por esse momento porque a gente está conseguindo incluir na mídia, nos centros de saberes, como eu falei, novos corpos. E assim como nós conseguimos nos adaptar tão bem ao sexo binário, a gente com certeza vai se acostumar às novas possibilidades de sexo. E engraçado, né, que a gente considera que o sexo binário, ele sempre existiu, ele sempre esteve aí. Só que não. A compreensão que a gente tem do sexo do macho e da fêmea é recente. É muito recente. Então, essa é uma grande prova de que a compreensão que a gente tem de sexo é uma compreensão cultural, é uma compreensão que pode ser historicizada. E se pode ser historicizada, foi criada pelo homem, não é uma questão de natureza, como muitas pessoas afirmam ser, inclusive utilizando-se de natureza, do argumento de natureza, essas pessoas acabam por perseguir corpos que não se adaptam, que não se adequam a esse conceito, né, do hétero, cis, normativo. Já aproveitando para fazer um gancho com tudo que você disse sobre a formação de uma verdade, né, uma instituição de poder que forma uma verdade, que recai sobre nós, né, suas determinações recaem sobre nós. E nós temos que seguir. Caso contrário, somos vistos como abominações, não é? Aquilo que não é hétero, aquilo que não por assim dizer, normal, é esquisito, é fora, não deveria existir, não deveria estar aqui. E francamente falando, se essa verdade, atual verdade, foi formada uma vez, a questão do macho e da fêmea, ela também pode ser mudada. E outras verdades podem ser criadas. E tem que ser. Eu imagino que se discussões sobre gênero fogem à formação... se questões sobre gênero fogem a determinações biológicas apenas, então é discutível. É mudável. Entende? Tudo o que foi feito até agora é alterável. E deve ser.
E sobre isso, a política, né, como você bem disse, a política sendo um meio para a formação de novas verdades, eu queria fazer uma pergunta sobre determinações legais, como elas funcionam e como elas se relacionam com cultura. Né? Se aquilo é o suficiente para mudar, se determinações em si bastam para mudar, dizer, olha, você deve fazer isso, quando muitas vezes partidos, por exemplo, partidos políticos, cumprem a lei, mas raramente permitem com que seus membros, as mulheres, se tornem candidatas ou assumam lideranças partidárias, será mesmo que a determinação legal em si basta ou deveríamos nos preocupar também com uma mudança cultural geral para todos nós? Só a lei, o sistema jurídico, ele não é capaz, infelizmente, de mudar o pensamento, o mindset das pessoas, né? A gente precisa de mais, a gente precisa de muito mais, a gente precisa de educação, a gente precisa de mídia, a gente precisa de propaganda, a gente precisa de outdoor, a gente precisa de parlamentares que sejam diversos, de ministros que sejam diversos, a gente precisa encampar uma grande campanha de conscientização de que a diversidade ela pode ser vantajosa para a sociedade, mas porque, infelizmente, a gente ainda é um pouco utilitarista, a gente ainda quer ganhar, quer aderir a alguma coisa só se tiver alguma vantagem, só se aumentar a felicidade ou diminuir a dor. Então, é importante dizer para a sociedade que a diversidade ela pode construir muito mais do que se a vida é observada apenas sob um prisma, né? E a lei, a gente, por exemplo, a gente teve durante o Império os nossos códigos, né, que vieram de Portugal. E esses códigos, os penais, eles previam a possibilidade dos maridos e dos pais matarem as suas filhas ou matarem as suas esposas. E a gente teve um código penal de 1940 que alterou essa normativa, né, essa possibilidade. Mas só que a gente ainda é o 4º país que mais mata mulheres por feminicídio. A gente, até pouco tempo atrás, tinha como tese jurídica de defesa dos assassinos de mulheres, de esposas, de filhas, a tal da legítima defesa da honra, e que durante muito tempo fez com que possibilitou muitos assassinos serem julgados como inocentes, porque, segundo eles, estavam agindo no calor da emoção. Então, olha, a gente teve um código que permitia que os homens, os maridos, fizessem o que quisessem das suas esposas e das suas filhas. E desde 1940 que a gente tem um código que diz que isso não pode acontecer. E a gente ainda assim é o 4º país que mais mata mulheres, e até pouco tempo atrás a gente estava absolvendo. Então, assim, a questão jurídica já estava posta desde 1940. E isso tem 80 anos, né? Faz 82 anos, e a gente ainda não mudou. A gente continua sendo o 4º país que mais mata. Me desculpa estar repetindo a toda hora esse dado, porque é muito impactante para mim. Então, a gente precisa de mais do que leis. Mas a lei é importante, tá? A lei é muito importante, Mas não só ela, a gente precisa de mais. A gente precisa de campanhas, a gente precisa de educação, a gente precisa entrar nas escolas e salvar essas crianças LGBTs que estão sendo, dia após dia, massacradas psicologicamente, fisicamente, até sexualmente, né? E que estão sendo postas para fora das escolas, das casas. A gente precisa entrar nas igrejas e dizer que as pessoas elas são seres humanos independentemente do que elas desejam, de como elas desejam. Afinal de contas, não são as próprias igrejas que dizem que Deus nos deu livre-arbítrio. Ora, o livre-arbítrio só serve
para fazer o que a igreja determina, ora, então alguém está desrespeitando uma determinação de Deus, né? E se eu tenho o meu livre-arbítrio e atuo dentro das possibilidades desse livre-arbítrio e sou repreendida por exercer um presente que Deus nos deu, eu acho que não sou eu a pessoa errada nessa história, né? Mas, infelizmente, as igrejas perseguem as pessoas por praticarem a sua sexualidade. Então, o trabalho ele é longo, ele é muito longo e é de formiguinha, é de formiguinha. Não dá para mudar a partir de uma lei, infelizmente. As pessoas têm que acreditar nisso, né? Elas têm que ter a própria ideia de que o que elas fazem porque é certo e que se você eu não sei, garante a liberdade de um, ou respeita a liberdade de um, você faz isso porque é o certo, não é porque há uma consequência legal para as suas ações. Essa coerção e o medo, você não faz por honra, você não faz por autodeterminação, você não faz porque você acha que é certo, a vontade não parte de você, mas porque você teme a lei. Você tem medo das consequências. E isso, francamente, para mim, não soa muito atraente para uma mudança a longo prazo. Não soa. Nós temos que mudar e mudar de verdade, muito além das determinações legais. Tem que ser uma mudança cultural, algo que seja nosso Sim. agora. O Bauman, ele fala de uma mudança ética e moral no sentido de que nós desejemos ser éticos e sermos morais pelo simples prazer de sermos éticos e sermos morais. E isso passa por uma reconstrução filosófica, política, cultural, né, da sociedade. E ele joga a responsabilidade para os filósofos, né, promoverem toda essa modificação. Eu acredito, mas eu sei que está longe, eu sei que está longe. Bom, eu gostaria de finalizar esse trabalho te parabenizando mais uma vez por toda a força, por toda a coragem. E como membro, né, do Conselho de Direitos Humanos do STJ, eu gostaria de saber quais são seus conselhos para a população trans e travesti que pretende entrar aqui no âmbito do direito, né, pretende trabalhar com isso e também pretende entrar no ensino superior, porque é uma área bastante elitizada. Então, é importante sempre ter em mente de que, infelizmente, esses espaços de ensino superior, né, de construção de verdade, ainda não são nossos espaços, ainda não são espaços acolhedores para a gente. Mas é preciso que enfrentemos, que tenhamos coragem e enfrentemos os desafios, porque só assim um dia a gente vai, né, ser olhada, observada e integrada como seres humanos, como qualquer outro. Além disso, eu gostaria de citar aqui uma súmula que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Ordem, que bane os estudantes de direito da possibilidade de se tornarem advogados. A OAB bane pessoas que promovam a LGBTfobia, né? E é importante ainda lembrar que, por determinação judicial, a LGBTfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo STF. Então, é importante destacar que hoje temos amparo legal, a gente tem amparo institucional, a gente tem possibilidades de se proteger dessa sociedade hostil. E eu sinto que o CEUB me abraça, me acolhe. Então, para as pessoas que pensam em fazer, né, a faculdade e tal, eu sugiro que tenha coragem e determinação, óbvio, mas gostaria de dizer também que existe uma estrutura que possibilita a nossa presença nesses lugares, né? A estrutura jurídica, institucional e tal. Então, hoje está mais fácil para a gente
apesar de ser difícil ainda. Sim, e é com essa determinação, essa coragem, nós seguimos em frente rumo a um mundo mais acolhedor a todos nós. Um mundo mais correto, um mundo mais humano. Um mundo que respeita as nossas identidades, respeita nossas próprias existências. Um mundo onde nós podemos existir, viver e sermos felizes. Vitória, eu queria muito agradecer você por sua presença. Maravilhoso, sério. Nós pudemos aqui tirar muitas dúvidas nossas sobre o tema. Eu acho que a sua presença aqui, ela traz um valor inestimável à discussão, aos nossos próprios conhecimentos sobre. Eu acredito verdadeiramente, e eu falo isso de coração, que a sua experiência, que a sua luta, nós vamos levar conosco para o resto da vida. Nós, de verdade, eu falo isso do fundo do coração, nós vamos seguir as nossas vidas lembrando do seu exemplo, lembrando da sua vitória aqui. E que o mundo seja um lugar mais acolhedor, um mundo mais humano, de verdade. E, novamente, agradeço muito a sua presença aqui. Então, assim, nós concluímos nosso trabalho sobre diversidade sexual e igualdade de gênero. Reforçamos o fato de que o que aprendemos aqui, as nossas experiências, as pessoas que nós conhecemos, que esclareceram o nosso conhecimento, a nossa ideia sobre o tema, nós levaremos essa experiência para o resto de nossas vidas. É algo que confirma a necessidade de escutarmos o próximo, de estarmos, saber a sua própria experiência. Eu, pessoalmente, digo, um homem branco, jamais tive as experiências descritas aqui, eu não sei como é, e francamente, não saberia se não me colocasse à disposição de escutar, de entender, compreender, em busca de esclarecimento. E nós vamos levar essa experiência e convidamos você também a fazer o que fizemos, a aprender, a escutar e a melhorar. Com isso, com essa frase que nós finalizamos nosso trabalho. Novamente, eu agradeço você, Victória, por sua presença, simplesmente maravilhosa. E assim nós finalizamos. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.